eu sou Tici Weber, sócia consultora da Brain e coordenadora do núcleo de pesquisas Brain Behavior. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma das categorias emergentes do mercado imobiliário. São essas estúdio e apartamentos compactos. Nós fizemos um levantamento nos principais veículos de comunicação, coletando artigos de mídia que trazem essas palavras-chave. De cara já tem uma informação que nos surpreendeu bastante. A diferença de volumes entre artigos que tratam desse tipo de empreendimento com o nome estúdio e daqueles que usam o termo apartamentos compactos. Foram apenas 64 artigos identificados com a palavra estúdio, contra 420 artigos coletados com as palavras-chave apartamentos compactos. Bom, apesar da divergência de volume, nós rodamos uma análise qualitativa para identificar as principais palavras-chave em cada um desses dois rótulos, tanto estúdio como apartamentos compactos. E as palavras-chave identificadas foram as mesmas que eu vou dizer para vocês quais foram: apartamento, compacto, mercado, espaço, área e cidade. Então, tanto estúdio como apartamento compacto referem-se a espaço, área, um estilo de vida urbano. E ambos os artigos, analisados com as duas nomenclaturas, trazem um conceito principal, um atributo principal que classifica essa categoria emergente. E esse atributo principal é um estilo de vida cool, um estilo de vida urbano, um jeito de viver contemporâneo, próximo à cidade, vivendo a cidade. Então, ambas as categorias apresentam esse conceito como pilar fundamental. Além de identificar essa essência, esse aspecto principal que define o que é ser um estúdio ou o que é ser um apartamento compacto, nós elencamos 5 principais características que apareceram nesses artigos de mídia. São estes: minimalismo, metragem, localização privilegiada, tecnologia e integração. O minimalismo, ele está muito relacionado com esse estilo de vida contemporâneo e também com uma boa relação de custo-benefício. Então, o minimalismo, ele vem de uma vida mais simples, com menos objetos, que facilita e traz economia na hora de decorar aquele imóvel, facilita na hora de limpar aquele imóvel. Então, esse estilo de vida minimalismo, de aproveitar mais com menos objetos e menos posse, faz muito sentido e aparece como uma das características fundamentais para imóveis estúdio ou para apartamentos compactos. Segundo ponto fundamental é a questão da metragem. Então, qual que é a metragem desses estúdios, desses apartamentos compactos? Na média, algo entre 20 a 45 metros quadrados, podendo chegar a 50, podendo ser até mais enxutos ainda, com 15 metros quadrados. Em geral, o estúdio, ele caracteriza aquele imóvel que não tem o quarto separado, então tem todos os ambientes integrados e apenas o banheiro separado, mas podemos sim ter compactos com um quarto. Então, a metragem é uma característica técnica também fundamental para caracterizar o que é essa categoria. Além da metragem, outro aspecto interessante que diz respeito a essa configuração é a questão da garagem. Então, em geral, os apartamentos menores de 20, 25 metros quadrados, muito provavelmente eles vão ser sem garagem, enquanto você possibilita que plantas maiores no mesmo empreendimento, aí sim tenham uma oferta de garagem para os seus compradores, para os seus moradores. Outro aspecto fundamental, característica chave para os apartamentos compactos e para os estúdios, é a questão da localização privilegiada. Então, esse tipo de imóvel, em geral, está em bairros centrais, em bairros nobres. Então, apesar da sua pouca metragem,
não são apartamentos considerados econômicos, até porque são apartamentos que estão em regiões muito valorizadas, que têm um metro quadrado bastante elevado. Os apartamentos compactos fazem com que se torne acessível, possível morar em uma localização privilegiada com um custo alto. Em geral, essa localização está próxima de locais com grande oferta de cultura, comércio e serviços. A quarta característica identificada que não pode faltar nesse tipo de imóvel é a questão relacionada à tecnologia. A tecnologia aqui em diferentes aspectos, tanto quando nós falamos sobre internet das coisas, automação do empreendimento, como também em relação a aspectos mais modernos de fachada, de planta, de integração, busca por janelas amplas com luz natural. Pés direitos duplos são muito bem-vindos nesse empreendimento. Então, tudo que se refere a uma vida, a uma concepção mais moderna, mais contemporânea e com mais tecnologia. A quinta e última característica identificada foi a integração. Integração aqui também em dois sentidos. Tanto do morador com o resto do empreendimento, então o empreendimento com uma oferta de lazer e de estrutura para que seja uma extensão da sua casa, como também uma maior integração com a cidade, então viver mais a cidade. Aspectos que beneficiam, por exemplo, esse tipo de empreendimento: hortas comunitárias, praças públicas, tudo que nos convida a vivenciar e viver a cidade com mais intensidade, combinam e fazem sentido com imóveis enxutos, apartamentos compactos e estúdios. Outro aspecto que os artigos trazem com bastante presença é a quem esse tipo de imóvel se destina, né? Quem é o público? Então, nós temos tanto o público investidor, que se interessa muito por esse tipo de imóvel, como também os compradores. Agora, quem vai morar, né? Quem vai residir? Nós temos perfis sociodemográficos diferentes, mas um aspecto interessante em relação a esse perfil mais comportamental. Então, são pessoas que gostam de viver a cidade, em geral que querem praticidade, que não querem se incomodar em ter muito tempo e muito gastos com manutenção, por exemplo. Pessoas que viajam muito, que ficam pouco tempo dentro de casa, que trabalham fora ou que vivem muito a cidade. Esse perfil comportamental, independente da fase de vida, é muito interessante, é muito atraída pelos apartamentos compactos, pelos estúdios. Mas temos também alguns públicos específicos, como, por exemplo, pessoas solteiras, casais sem filhos, pessoas recém-separadas, né, recém-divorciadas também têm um interesse por esse tipo de imóvel. Outro público que chama bastante atenção são os casais cujos filhos já saíram de casa. Inclusive, esse tipo de imóvel tem tido um aumento de procura pelo público da terceira idade. Então, pessoas sozinhas, pessoas solteiras, casais sem filhos, mas que têm essa vida agitada, que gostam de viver a cidade, que trabalham fora, que viajam muito e não gastam todo o tempo dentro de casa. Os artigos coletados, eles também falam um pouquinho sobre quais são as tendências que acompanham esse tipo de empreendimento, né? Por que faz sentido esse tipo de empreendimento na nossa sociedade atual? Então, a modalidade estúdio, apartamentos compactos, nós vemos que já é muito popular em cidades cujo o preço do metro quadrado é muito alto, cidades com alta densidade populacional e muito cosmopolitas, como, por exemplo, Nova York, Tóquio. Esses empreendimentos, eles convidam, né? Esse tipo de imóvel convida o seu morador a compartilhar com os moradores do empreendimento, a compartilhar com a cidade, a viver a cidade, a usufruir dos serviços. Então, também caminha numa onda de maior valorização do uso e da experiência e menor valorização de grandes posses, seguindo a linha do minimalismo, do viver o bairro, do pertencimento à comunidade. Então, todas essas mudanças
todos esses drivers fazem sentido e impulsionam e contribuem para o sucesso dos estúdios e dos apartamentos compactos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Fique ligado para saber mais sobre perfil comportamental, tendências de mercado, categorias emergentes do mercado imobiliário. Acompanhe a Brain nas redes sociais, baixe o nosso app e aguardo você no próximo vídeo.